no YouTube, e aí eu compartilho depois com vocês, porque daí vocês vão estar sempre podendo ali voltar, enfim, e ter esse treinamento aqui gravado, os 4 encontros e todos os outros que ocorrerem ali. Né? A gente começa com os 4, mas não termina mais, né? O que acontece com todos os colaboradores, com todos os clientes, a gente se torna amigo e vai junto aí nesse processo. Então, vocês podem contar comigo, mesmo depois desses 4 iniciais encontros. Esses 4 iniciais encontros, o que ele é importante? Porque vão ser neles que vocês vão entender o que é a ferramenta e como configurar ela. A partir daí, o processo, e à medida em que vocês forem evoluindo com os fluxos, outras dúvidas vão surgir, e aí toda vez que surgir essas dúvidas, vocês me acionam, acionam suporte, enfim, para a gente poder suportá-los. Então, não é exaustivo, né? Esses 4 encontros vocês não vão sair daqui tops em relação ao Hebron, mas já vão sair com os fluxos montados, e a partir daí a gente suporta vocês aí nesse processo de aprendizado, enfim, de implantação da metodologia, e não necessariamente da plataforma, mas de uma metodologia diferente em termos de prestação de serviço. Bom, deixa eu me apresentar. O Cristina já me conhece, meu nome é Sérgio, eu sou contador de formação, mestre, doutor em contabilidade. Minha vida inteira foi focada na área contábil, minha vida profissional, praticamente inteira ali foi na área contábil. Eu tenho um escritório de contabilidade, hoje eu não estou tão dentro dele, apesar das reuniões diárias que a gente vai discutir nelas durante o processo, me faz estar ciente de tudo que está acontecendo dentro do escritório, mas eu não estou muito mais na operação por conta do Hebron, que vem requerendo mais tempo meu e graças a Deus isso está acontecendo. Mas eu tenho um escritório de contabilidade, então eu tenho meu escritório há 27 anos, a gente trabalha com contabilidade, o escritório existe. Eu falo que o Hebron, ele nasce em 2014 e toma corpo em 2020, que em 2014 foi quando eu percebi no escritório que se eu não mudasse a forma com que eu trabalhava ali, eu não conseguiria escalar e eu ia quebrar. Então, isso ficou bem claro para mim. Eu procurei uma empresa de consultoria que está como consultor nosso até hoje, na parte de ISO. Em 2014, então, eu procuro eles para que eles me ajudassem a montar um sistema de gestão Lean dentro do escritório, para que eu pudesse ter processos padronizados, né, padrão na hora que recebo documentação, padrão na hora que eu entrego documentação, então que eu pudesse escalar. Então, isso em 2014, final de 2014, 2016 nós fomos certificados, ISO, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de sair da operação, entender o que estava acontecendo com o escritório, conhecer novas metodologias, né, ferramentas lá fora. Pensei em fechar o escritório, porque eu estava mais gastando do que recebendo, né, do que faturando, e aí eu volto, então, em 2017, com outro foco, com foco a tornar o escritório enxuto em tudo. Enxuto em papel, enxuto em processo, enxuto em clientes que não estavam dispostos a participar desse novo formato dentro do escritório. E aí, então, começo 2017, 2018, 2019, 2020, quando a gente vai para home office, eu me deparo com uma situação que é gerir. Como que eu consigo gerir todo mundo em home office? Né? E até para que eu me organize dentro do home office. Então, em 2020, surge o nosso desafio. Né? Que ferramenta que eu uso para poder fazer a gestão, tanto minha, de organizar o que cobrar, o que acompanhar dos colaboradores, mas principalmente eles. Né? Então, é um período de muita mudança tributária, enfim, de regras, de normas, enfim, de entregas, e a gente estava perdido com tudo que estava acontecendo, com doença, gente morrendo, enfim. Então, foi um caos ali que eu precisava, de alguma forma, administrar. E aí eu desenvolvo o Hebron, tentei algumas ferramentas, não consegui desenvolver o Hebron, que nasce, então, para resolver um problema meu.
Ele não nasce como uma ferramenta de mercado, mas ele nasce como uma solução inicialmente só para mim, no escritório. E aí, conversando com um amigo meu, que é professor na FGV ali de metodologias ágeis, ele falou, Sérgio, cara, o que você fez é algo de mercado. A galera está precisando, eu acho que isso é um produto. E aí, então, em 2021, eu começo a trabalhar para tornar o Hebron um SaaS, e a partir daí, então, ele se torna uma ferramenta de mercado. Mas ele vem para resolver um problema. Ele não é a ferramenta em si, isso é importante que vocês entendam, que a ferramenta em si é só mais uma ferramenta, se a gente tratar ela dessa forma, né, como gestor de tarefas, enfim. Mas, na verdade, ela é o que vai suportar uma mudança de paradigma em relação a como eu presto o serviço e como eu faço a gestão desse serviço dentro do escritório. Bom, eu vou colocar aqui essa é a cara do Hebron, eu vou pôr no escritório, eu sei da área, eu estou no banco testes, mas eu vou ficar aqui no escritório só para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, qual que era o meu problema? Inicialmente, cada um fazia a sua parte, né? Então, se eu tinha, sei lá, 200 empresas no escritório, se eu tivesse 4 colaboradores, cada um cuidava de 50 e cada um estava no seu objetivo individual. O problema é que o objetivo do escritório ele é maior do que a soma dos 4. E nem sempre eu conseguia cumprir esse objetivo do escritório. Então, sei lá, a Cíntia cumpria, a Deise cumpria, mas a Vanessa não cumpria 100%. Então, eu não tinha isso, né? Porque cada um estava vendo a sua operação e não uma operação em conjunto. Então, o Hebron vem para poder resolver duas questões que eu tinha essencial. Te coloquei no competência 10 para ficar mais fácil. Primeira coisa que, quando a gente começou na operação, eu perguntei para minha colaboradora, para minha encarregada fiscal, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Ela falou, eu não sei. Então, eu precisava criar, vou criar aqui uma outra janela para ficar mais fácil. Eu precisava criar algo que me indicasse o que eu posso fazer. Mesmo eu, leigo, né, não estava na operação, eu estava fora da operação, eu estava mais na parte de consultoria, de gestão, enfim, eu não estava comercial, de atender cliente, não estava tanto na operação em si. Então, o que eu precisava era gerir o pessoal, fazer com que o pessoal acompanhasse. Então, primeira dúvida minha, o que eu faço para te ajudar? Ela falou, não sei. Então, eu precisava de algo que eu pudesse, a hora que eu entrasse na plataforma, eu conseguisse saber exatamente o que eu precisava fazer. Então, esse foi meu primeiro problema. Eu estou no banco teste aqui, eu acho que vou para o oficial. Só ver aqui, porque... tá aqui. Então, eu precisava de um Kanban. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o departamento fiscal, se eu for trabalhar no departamento fiscal, que é o que meus colaboradores lá vêm, quero a competência 10. Então, vou lá. Então, eu já sei o que eu preciso fazer, porque o sistema está trazendo para mim... Pessoal, vocês estão me escutando? Parece que está travando minha internet aqui. Sim. Vocês estão me escutando? Sim. Aqui deu uma travada no meu rosto aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, tá bom. Beleza, então, assim, eu precisava que o pessoal, qualquer um que entrasse na plataforma, conseguisse enxergar o que precisa ser feito. Então, eu fiz lá o Kanban, e o Kanban vai me falando o que eu preciso fazer. Quando eu entro aqui, o sistema vai me falar o que eu preciso fazer, ele me fala para quem eu preciso fazer, e me dá os detalhes de como eu faço isso. Então, imagina, eu não estava na operação, eu precisava
que alguém me falasse o que fazer, como fazer, para quem fazer. E eles estavam perdidos. Eu falei, eu não sei. Daí eu falei, tá bom, então me fala o que eu preciso fazer. O sistema, então, me dá essa operação, o que eu preciso fazer. Um segundo problema que eu tinha é que ela falou para mim, ó, pega essa planilha aqui, por exemplo, fechamento de livro de SS. Vai lá na prefeitura, pega essa planilha, vai lá na prefeitura e baixa o XML dessas empresas que está aqui na planilha. Eu fiz isso daí, fui lá na prefeitura, baixei, enfim, ela me orientou o que tinha que fazer, fui lá e fiz. Daí voltei para ela, perguntei, o que eu posso fazer agora para te ajudar? Ela falou, eu não sei. Eu falei, mas como você não sabe? Ela falou, não, faz o seguinte, sabe aquela planilha? Pega aquela, do lado tem uma abinha, que é, sei lá, presumido. Volta lá na prefeitura e baixa essa nota. Eu falei, mas, Maria, se você tivesse falado para mim, como eu já fui para lá, eu já resolvia tudo. Eu já fazia tudo, para todas as empresas, eu não ficava indo e voltando. Mas esse era o procedimento deles, do departamento. Cada um tinha lá o seu grupo de empresas, cada um fazia a mesma tarefa para esse mesmo grupo de empresas. Aí eu precisava, então, que o sistema organizasse para mim. Já que eu estou indo lá para fazer, por exemplo, o movimento de aluguel, faz para esses 3 fluxos, para essas 3 planilhas. Então, ele vai automaticamente juntando tudo. Isso, mas eu posso programar para que não seja dessa forma, mas ele vai lá e pega tudo que tem para fazer em termos de aluguel, em fluxos separados, e junta numa coisa só. Então, já que você está indo lá, vai lá e faz para todas essas empresas. Então, resolvi o meu problema. Agora eu sei para quem eu tenho o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer, e eu sei que quando eu for para fazer, eu vou fazer tudo de uma vez só. Eu não vou ficar indo e voltando na mesma operação. Tá? Então, o sistema, ele busca organizar dessa maneira para fazer com que todas as tarefas sejam feitas em conformidade àquilo que nós programamos de fazer. Um outro ponto é que quando eu tentei alguma outra plataforma, que é um gestor de tarefas, Trello, enfim, ou um outro que a gente estava usando ali, que era o Asana, que é um gestor de tarefas, eu tinha um problema que, quando aparecia o Kanban, o colaborador decidia o que fazer. Então, ele decidia, eu vou fazer tal coisa. Então, ele vinha aqui e puxava para fazer. O sistema precisava travar, então o sistema não consigo puxar o Kanban. Né? Eu preciso entrar na tarefa e comunicar o que eu estou fazendo. Tá? Eu não posso simplesmente trazer para cá. E quando eu entro na tarefa e comunico, ele coloca para mim e começa a contar tempo para mim. Mas, se eu definir, por exemplo, que antes de fazer o aluguel, eu tenho que fazer outra tarefa, quando eu tentar ingressar, o sistema vai falar, não. Enquanto você não acabar a tarefa anterior, você não vai fazer essa, porque você não vai conseguir terminar essa tarefa. Não adianta você querer pegar essa tarefa para adiantar, se você não vai conseguir, porque tem uma tarefa anterior. Aí o sistema vai sempre me falar que existe uma tarefa anterior a mim que está para fazer, e que no status aqui ele está como fazendo. Quando ele terminar, essa tarefa que está aqui vem para cá. Fala, agora eu posso fazer. Então, o sistema vai organizando, né, as tarefas que eu preciso fazer, como se fosse um Waze. Eu tinha dentro da minha, do meu escritório, e tenho ainda, deixa eu pegar aqui o departamento fiscal, que fica mais fácil. Tem uns fluxos maiores aqui. Eu tenho dentro do meu departamento mapas muito bonitos de fluxo, né, usados ali no BPM, aquelas raias, enfim, muito bonitos, mas que não comunicava para o meu executor. O meu executor via lá o mapa e, perfeito, e saía para trabalhar. Mas aí ele esquecia do mapa, mas sabia mais ou menos o caminho e seguia. Eu sou de São Paulo, mas eu estou em Ribeirão Preto. Estou há muitos anos aqui, há muitas décadas aqui em Ribeirão Preto. Então, mas eu vou para São Paulo sempre. Né? Eu nasci, fui criado aí.
Então, para mim, São Paulo não é um problema. Só que eu não saio de Ribeirão Preto se o Waze não estiver ligado. Porque ele me dá a tranquilidade de saber que se tiver algum problema, alguém já avisou e automaticamente o Waze vai fazer o contorno. Né? Ele me fala ali onde tem os radares, não que eu piso muito no acelerador, mas às vezes a gente esquece um pouquinho ali, se empolga. Então ele vai me coordenando a minha entrega. E eu sei que se eu cumprir o que o Waze está falando para mim, eu vou chegar no meu destino, né? Pelo melhor caminho possível. O sistema, ele faz mais ou menos isso. Quer ver? Vou pegar aqui uma empresa um pouco maior, para vocês entenderem. Por exemplo, então eu falo aqui, ó, essa aqui é uma empresa de aluguel e comércio, e aí eu estou falando para o sistema tudo que eu preciso fazer, todas as tarefas que eu preciso fazer, e aqui não importa se é diária, se é semanal, se é quinzenal, anual, trimestral, o sistema vai organizar isso para mim. Então, se eu falar que é uma tarefa, ela é trimestral e acontece em março, ele vai rodar março, não vai rodar a tarefa para abril, não vai rodar para maio, mas em junho ela aparece de novo. Então, dependendo da configuração que eu fizer, o sistema vai fazer isso para mim. Então, eu não preciso mais me preocupar em ter fluxos distintos. Um fluxo para minhas obrigações mensais, um fluxo para minhas obrigações semanais, ou para minhas obrigações diárias. Eu tenho um fluxo, nesse fluxo eu organizo ele nas tarefas da forma com que eu preciso entregá-las. Então, aqui eu tenho todas as operações que precisam ser feitas para que eu cumpra o objetivo do departamento fiscal nesse mês. Então, se eu sento aqui, se o meu colaborador senta aqui na frente do Hebron, e o Hebron falando para ele, ó, faz isso, e depois faz isso, e depois faz isso, e depois faz isso, se eu só me preocupar em olhar aquilo que o Kanban está falando para eu fazer naquele momento, eu vou chegar no meu objetivo final. Então, o nosso foco dentro do Hebron é fazer com que todas as tarefas, que quando a gente inicia ela, que todas as tarefas que estão aqui como a fazer ou aguardando, elas estejam no final de um período, todas em feito. Então, esse é o nosso objetivo. Agora é um objetivo comum do departamento fiscal. O departamento fiscal sabe que ele tem, ao todo aqui, 12, 14, 21, 35 tarefas esse mês. Ao cumprir as 35 tarefas, ele vai chegar aqui no final. E vai ter entregue tudo o que precisa. Então, o Hebron, ele busca organizar o meu dia a dia, a minha agenda, a minha rotina. Então, eu desenhei uma vez, a partir disso, eu não me preocupo mais, o Hebron vai me mostrando aquilo que eu preciso fazer, para quem eu preciso fazer, como eu preciso fazer, porque à medida em que eu for colocando ali, passo a passo, vou gravando vídeo, vou colocando no manual, qualquer um que pegar essa tarefa vai ser capaz de fazê-la, né, da mesma forma com que qualquer outro podia fazer. E aí tem o padrão. Né? Então, eu tenho um padrão nas entregas, mas eu tenho um padrão em cada uma das tarefas. Como eu faço isso? Né? Então, é replicável, qualquer um que entrar pode fazer. Isso é muito importante, porque alguém saiu de férias, outro pode entrar ali e fazer aquele trabalho de forma mais tranquila, porque é um padrão. Né? Todo mundo segue o mesmo padrão. O Hebron, então, nasce para essa situação, para me organizar a rotina do meu dia a dia dentro de uma plataforma que é simples de operar, mas muito rica em termos de informação, de organização. O Hebron é isso. Dado isso, eu precisava que o Hebron fosse relativamente simples. É claro que à medida em que a gente vai trabalhando a plataforma e vai atendendo outros clientes, algumas necessidades vão surgindo e uma boa parte dessas necessidades elas são implantadas porque fazem sentido. Então, existe um esforço inicial de um cadastro
mais rico, não que isso vai influenciar o meu andamento, o andamento das minhas tarefas, mas quanto mais rico for o cadastro, mais fácil fica para a gente poder, a hora que o Hebron estiver funcionando, ele está ali completo, enfim, rico de informação. Mas eu precisava que ele fosse relativamente simples, apesar de ter uma burocracia por conta de informações que a gente precisa, mas que ele fosse relativamente simples para fins de cadastro, porque quem ia fazer o cadastro não era mais uma empresa que eu tinha contratado para mapear o processo, mas sim a equipe. Então, eu precisava, por exemplo, que a Cíntia falasse para mim ali o que ela fazia. Eu não tinha pandemia, todo mundo em casa, eu não tinha mais ninguém sentado do lado da Cíntia, falando, Cíntia, me fala o que você faz e eu vou desenhar aqui. Ô, Deise, me fala o que você faz e eu vou desenhar aqui. Eu precisava que o sistema, que as pessoas conseguissem olhar a plataforma e falar, tá bom, eu vou montar o meu fluxo aqui e vou fazer com que você, Vanessa, entenda o que eu faço, Sérgio, Chino, enfim, todo mundo entenda o que eu faço e na ordem que eu faço. Para isso, o Hebron ele precisa de 3 cadastros só para operar. O Leonardo aí usou um pouquinho mais de tempo, porque ele tem outros cadastros que a gente precisa, mas na operação eu preciso de 3 cadastros básicos. O primeiro cadastro é a unidade de trabalho, que é para quem? Então, o Hebron tem 3 respostas que eu preciso, 3 perguntas que eu preciso responder para ele. A primeira pergunta é, para quem eu vou fazer essa tarefa? Para quem eu vou fazer essa conciliação bancária? Para quem eu vou entregar uma guia de ISS? Para quem eu vou emitir uma nota fiscal? Então, o para quem, ele é a unidade de trabalho. Tá? Então, na unidade de trabalho, eu tenho 2 formas de cadastrá-la. A primeira forma que eu tenho para cadastrar é cadastrar um novo. Adicionar uma nova unidade de trabalho, vou falar é um cliente, vou escrever o nome do cliente. O e-mail, contato, arroba, app. O e-mail é importante porque, assim, dentro da plataforma, a gente pode automatizar algumas coisas. Uma delas é o envio de e-mail. Então, eu quero enviar e-mail para o cliente todo final de período para falar, acabei lá, viu? O documento está pronto. Pode ir lá na sua plataforma, olha o seu e-mail, enfim. Então, você consegue mandar e-mail, automatizar alguns envios de e-mail direto da plataforma. Tá? Então, vou colocar o e-mail. Se eu quiser colocar mais de um e-mail, vou colocar vírgula ou ponto e vírgula, com cópia. Então, mais para frente, isso vai ser importante quando a gente for trabalhar mais com automação de e-mail. Uma descrição curta, o que é esse cliente? Cliente especial. Uma descrição curta. Eu posso pôr uma descrição mais completa dele. Então, aqui eu posso colocar, tipo, montar uma pastinha só de senhas. Então, eu posso criar uma pastinha só de contatos. Então, eu posso criando pastinhas para ir organizando, né, o que eu tenho desse cliente, dessa unidade de trabalho aqui. Então, toda vez que eu precisar acessar ele, todas as informações que eu preciso vão estar aqui. Eu posso colocar anexos também. Eu posso colocar aqui cópia do contrato social, cópia do contrato de prestação de serviço, cópia de CNPJ, enfim. Então, aqui eu posso ter aqui como um repositório do cliente, de tudo que eu preciso do cliente aqui. Então, unidade de trabalho, o código interno dele, se você tiver algum código, né? Então, 153, por exemplo, é o código interno meu, para ficar mais fácil eu entender, porque eu posso ter mais de um destino, filiais, enfim.
E então fica mais fácil eu procurar por código, então eu posso colocar o código, posso colocar, ao invés do código CNPJ, para depois ficar mais fácil para eu pesquisar, enfim, mas que não é obrigatório. Fator de equiparação, a gente vai ver isso na tarefa também. O que é um fator de equiparação? Imagine o seguinte, vocês têm uma tarefa que é conciliação bancária. É uma tarefa de vocês. Quando a gente for cadastrar a tarefa, vocês vão ter que indicar quanto tempo vocês imaginam, na média, que gasta para fazer uma conciliação bancária. Ah, uma conciliação bancária eu gasto, sei lá, 15 minutos. Mas, para o ensino, eu vou gastar 2 vezes mais. Algumas tarefas, não todas as tarefas, mas algumas tarefas, o ensino vai me tomar mais tempo do que as outras normais. Porque ele é maior, ele tem mais banco. Então, o fator de equiparação é quando eu equiparo aquela tarefa que eu tenho na média para aqueles clientes que têm um trabalho maior, né? Então, é uma forma de fazer uma equiparação naquela média de minutos. É uma média de minutos, exceto o Cristina. O Cristina é 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Entendeu? Então, o fator de equiparação é para que eu possa equiparar a média a esse cliente. Tá? Que depois a gente vai ter algumas análises, alguns relatórios, o tempo esperado para fazer aquela tarefa, o sistema vai falar, ok, essa tarefa gasta 15 minutos na média. Eu tenho a Cíntia, 15 minutos, eu tenho a Daisy, 15 minutos, mas eu tenho o Chino que é 30 minutos, que é 2 vezes mais. Então, ao invés de gastar 45 minutos para fazer essa tarefa toda são 60 minutos. Porque eu tenho que levar em consideração que o Chino vai dar mais trabalho do que a Daisy ou que a Cíntia. Tudo bem? Então, o fator de equiparação, ele não é importante, mas ele vai ser relevante lá na frente, quando a gente fizer algumas análises em relação a tempo, quanto tempo eu vou precisar, quantas pessoas eu preciso para cada tarefa, visto a quantidade de tarefa e tempo, quantidade de tempo e o tempo que eu tenho para entregar essa tarefa. E na unidade de trabalho, a gente não costuma colocar filtros, porque a unidade de trabalho costuma ser iguais para todos, mas se falar, não, essa unidade de trabalho é só da Cíntia, e a Cíntia é do departamento fiscal. Então, só a Cíntia vê essa unidade de trabalho. Quem não estiver no departamento fiscal não vê a unidade de trabalho. Então, costuma-se não fazer dessa forma, porque pode ser que eu use a mesma unidade de trabalho em mais departamentos. Tá? Então, mas se quiser colocar aqui. Os anexos, né, um anexo em relação à unidade de trabalho, e comentários que eu posso ter aqui. Né? Tem algumas anotações que eu posso ter aqui. Pedir para salvar, ele vai salvar aqui. Eu posso fazer também por importação Excel. Tá? Algumas coisas eu não vou conseguir pegar no Excel, né? Mas vou abrir aqui para vocês verem. Então, eu posso fazer isso por importação via Excel. Então, e-mail, nome, código, abriu na segunda tela aqui, espera aí. Puxar para lá. Então, eu posso criar lá, escrever lá, só não posso mudar essa parte de cima, porque senão o sistema não vai reconhecer. Mas descrição completa, código, fator de equiparação, se está ativo ou não. Então, algumas coisas eu consigo subir. Outras, eu vou ter que entrar lá. Se eu quero colocar um filtro, eu vou ter que colocar lá. Se eu quiser colocar anexo, eu vou ter que depois editar o cadastro e fazer os ajustes finos. Mas aqui eu subo o mais pesado, né? Se for o caso. Então, primeira coisa que o sistema vai te pedir, a primeira resposta que ele vai te pedir é:
Para quem? Para quem é a unidade de trabalho. Para quem eu vou entregar essa conciliação? Para quem que eu vou entregar essa nota que eu vou emitir? Para quem que eu vou entregar essa guia de ICMS que eu estou fazendo aqui? Para quem? O segundo cadastro que o Hebron precisa, e a segunda resposta que ele precisa é o quê? Então, eu já sei para quem eu vou entregar. Eu vou entregar para a Cíntia. O que eu vou entregar para a Cíntia? Essa é a tarefa. O que eu vou fazer? Que também pode ser feito tanto por Excel, quanto um cadastro novo. Então, aqui é como. Quer dizer, o quê? Então, o que eu vou entregar para a Cíntia? A nota fiscal, por exemplo. Uma descrição curta. Emissão de notas fiscais para clientes. Uma descrição completa. Aqui eu posso gravar um videozinho de como eu faço. Eu posso cadastrar, por exemplo, aqui vou colocar empresa Sérgio, empresa Leonardo. Para o Sérgio, é nota de serviço, acesso à prefeitura, tal, código de serviço XXX, Leonardo, é uma nota de venda, e aí eu posso, então, dentro da tarefa, já ir fazendo por cliente. Assim, já tem uma regra aqui. Então, quando aparecer para mim, eu não preciso ter uma tarefa para cada cliente, eu tenho uma tarefa só, e dentro da tarefa eu vou colocando aqui as coisas. Conciliação bancária, para o Sérgio, Banco do Brasil, Banco Santander e Caixa. Para o Leonardo, Cicobi, Banco Inter, e aí então vocês organizam tudo que precisa fazer direto na tarefa. Quando eu abro a tarefa, vai estar lá a descrição completa. Se eu clicar, vai estar falando o que eu preciso, como eu faço, como eu cumpro aquela tarefa para cada um dos clientes. Tá? Então, a descrição simples, só para eu entender o que é essa tarefa, uma descrição completa para eu ter mais dados e informações para aquela tarefa. Uma coisa que eu posso, e aqui você pode colocar links de vídeos, enfim, fotos. Uma coisa que eu uso bastante é o Loom. Vocês conhecem o Loom? Não? O Loom, ele é uma extensão, na verdade, não é só uma extensão, ele também tem um aplicativo, que eu posso aqui, quando eu ponho o Loom, ele vai abrir uma caixa falando, tá bom, igual do Google Meet, eu vou falar, tá bom, eu quero uma tela cheia, eu vou pegar a tela 2, perfeito, ele vai estar aqui, tudo que eu fizer agora aqui nessa tela, e gravar aqui, falar, enfim, tudo que eu fizer, ele está gravando. E aí, quando eu estou, eu posso fazer o download desse vídeo, eu posso compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, tudo que a gente falou, posso nomear, ele vai criando uma, uma descrição, mas tudo que eu fizer aqui, tudo que nós fizemos aqui, ele tá gravado. E aí eu posso compartilhar, eu posso fazer download e subir isso para uma pasta. Então, às vezes é interessante, e muitas vezes a gente gravar
fica mais fácil, tanto para quem está fazendo, quanto para quem está... Opa, vocês estão me ouvindo? Deixa eu tirar aqui, porque dois Sérgio falando não dá, né? Um já é difícil. Pegar dois falando... Então, assim, fica muito mais fácil para quem está fazendo o processo gravar, e para quem está assistindo depois, para quem depois vai aprender, ter o vídeo é muito mais fácil. Então, é gratuito, até 5 minutos por vídeo é gratuito, então dá para usar bastante ali, e aí você vai pegar o link, vir aqui no link, copiar ele aqui e colocar como link. Qualquer um que acessar, vai acessar o link e vai falar, então tá, eu sei como é que faz essa tarefa. Tá? Então, a descrição completa serve para isso, para que a gente possa dar ao usuário condições dele olhar a tarefa e falar, tá bom, eu sei fazer. Tudo bem? É essencial para o Hebron? Não, não é. Se não tiver, o Hebron vai rodar? Vai rodar. Tá? Então, se nesse primeiro momento, falar, não, nesse primeiro momento vamos focar, e é a minha orientação, nesse primeiro momento vamos focar em montar as tarefas e colocar ela para rodar, porque à medida em que colocou a tarefa para rodar, pode ser que vocês entendam que aquela tarefa não precisava nem ser feita. Então, assim que ela estiver rodando, vem aí em cadastro a cadastro, à medida em que eu estou fazendo, grava, depois vai lá e edita, inclui o link, depois vou fazer outra tarefa, grava, coloca ali, e vai aos poucos fazendo esse refinamento. Notificação padrão. Toda vez que eu entro numa plataforma, entro numa tarefa, se a unidade de trabalho tiver e-mail, ela vai aqui aparecer o envelopinho. Se eu clicar no envelopinho, ele vai abrir para mim o modal para eu escrever o assunto e a mensagem. Com o arquivo que eu quiser aqui e enviar para o cliente. O sistema vai mandar e-mail para o cliente. Então, da própria tarefa, eu posso mandar o e-mail direto para o cliente. Está aqui. Essa mensagem aqui, tanto o assunto quanto a mensagem, eu cadastro ela aqui se eu quiser criar um padrão. Toda vez que eu enviar a mensagem daqui, do aluguel, se eu tivesse cadastrado uma mensagem aqui, uma notificação padrão, a hora que eu clicasse aqui, já vinha preenchido qual era o assunto, qual era a mensagem, era só eu enviar, anexar e mandar embora. Tá? Então, a notificação padrão, ela serve para eu padronizar naquela tarefa uma mensagem para o cliente. Tá? Direto daqui, eu mando para o cliente. Então, posso ter lá, por exemplo, uma tarefa que é emissão de nota fiscal de boleto para ele te pagar, do financeiro. E aí tem um padrão de mensagem, abro, anexo, mando, abro, anexo, mando, abro, anexo, mando. Mandei para todo mundo. Tá? Toda vez que tiver uma informação assim, o sistema vai trazer alguma coisa para a gente entender. Ele está falando o seguinte, ó, aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, subject, escrever, ele vai entender que isso daqui é o assunto do e-mail. Tá? Daí eu vou colocar aqui, por exemplo, lá, pegar lá a unidade de trabalho, que é o destino. Aqui vou falar quem é o usuário que está fazendo ali. Então, eu vou pegar ali e vou falar que é o Sérgio. Da qualquer empresa que eu estou, por exemplo, sei lá, da estrutura. Espero que esteja bem. Por favor. Não aguentando mais cobrar documentos de vocês. Até quando? E aí coloco lá, e toda vez que eu tiver lá, por exemplo, eu tenho uma tarefa que é cobrar documentação. Aí eu mando isso daqui. Não vou mandar dessa forma, né? Mas, enfim,
Eu posso escrever, quando eu abrir a tarefa, vai estar lá a descrição do assunto, teste, e a descrição embaixo, e aí eu posso mandar direto daqui. Posso mandar direto daqui a mensagem. Pus para enviar, a brasiliana vai receber o e-mail. Né? Ou quem tiver cadastrado, tiver mais de um, todos que estão cadastrados ali vão receber o e-mail. Agora, aqui é a regra de negócio. Aqui é o mais importante, que é a hora que eu falo para o Hebron qual que é a regra dessa tarefa, como que eu quero que essa tarefa se comporte. Então, prioridade. Quanto maior a prioridade, mais para cima no Kanban ela vai ficar. Então, como que funciona a exibição no Kanban? Ele sempre vai seguir aqui a regra de prioridade. Então, tudo aquilo que venceu ou vai estar para cima. Ó, isso aqui já está vencido. Então, independente do grau que ela está lá de prioridade, essa que venceu já é prioridade. A que vai vencer amanhã é prioridade. Então, ele sempre vai colocar em ordem de vencimento. Aquilo que vence primeiro vai ter que estar em cima. Aí, imagina que eu tenho duas tarefas que elas vencem na mesma data. Por exemplo, as duas tarefas vencem hoje. Aí, aquilo que tiver mais prioridade vai ficar para cima, vai ficar primeiro. Tá? Então, a prioridade vai definir a ordem de exibição, desde que as duas tarefas vençam no mesmo período. Porque senão ele vai sempre trazer aquela que vence primeiro. Por mais que a que vence amanhã é a mais prioritária, a que vence hoje se tornou prioridade. Eu vou me preocupar com a prioridade de amanhã. Hoje eu preciso terminar aquilo que foi programado para hoje. Tá? Então, prioridade, ele sempre vai levar para cima o card. Estrelas é a quantidade de minutos que eu espero que essa tarefa vai consumir. Então, eu acho que essa tarefa vai consumir 15 estrelas ou 15 minutos. A gente está desenvolvendo um sistema de tipo de gamificação. Quanto mais tarefas eu cumprir, mais estrelas eu ganho, enfim, mas por enquanto está em desenvolvimento. Então, estrelas é tempo. Quantos minutos eu acho que eu gasto para fazer essa tarefa? Ah, mas eu preciso exatamente saber? Não, vamos colocar uma média, porque depois a gente consegue analisar isso e ir ajustando esses tempos. Então, a prioridade agora não é nem se preocupar com o tempo, é mais ou menos o que eu acho que eu vou gastar. Ele vai perguntar aqui se as estrelas eu quero por unidade de trabalho ou não. O que é isso? Ó, imagina que você tem uma tarefa, eu tenho uma tarefa aqui no escritório, que é cobrar documentação do cliente. Então, uma tarefa, eu tenho uma função que quando eu clico na tarefa e concluo ela, o sistema manda e-mail para todo mundo. Então, eu gasto, sei lá, 3 minutos para fazer essa tarefa. Só que o Hebron, ele vai vir aqui, se eu fizer aqui concluir tudo, ele vai achar que eu gastei 3 minutos para todas as unidades de trabalho. Mas, na verdade, eu gastei 3 minutos para a tarefa inteira. Tá? Então, para não ter desvio de tempo, o sistema vai perguntar assim, ó, tá bom, é 15 minutos por unidade de trabalho ou é 15 minutos para toda a tarefa? Tá? Então, isso é importante porque isso não afeta, mais uma vez, isso não vai afetar o trabalho de vocês. Isso é só métrica. Então, se eu tenho uma tarefa que eu gasto 15 minutos para, independente da quantidade de empresas que estão lá dentro, eu vou falar, não é por unidade de trabalho, não. Agora, se eu falar que é 15 minutos por unidade de trabalho, toda vez que eu terminar uma tarefa, ele vai considerar ali, né, que eu vou gastar 15 vezes 10
150 minutos para terminar uma tarefa. Tá? Se eu falar que não, ele vai considerar que eu vou gastar 15 minutos para terminar a tarefa toda. Tá? Aqui, ó, usa fator de equiparação? Ah, agora sim. Se eu falar que sim, ele vai lá no Enchino e vai falar, o Enchino então 2 vezes. Na hora dele calcular o tempo, ele vai falar do Enchino 2 vezes. Ah, não, mas essa tarefa aqui é uma tarefa que eu gasto 15 minutos, independente do tamanho da empresa. Por exemplo, ela tem que fazer a emissão de um relatório. A emissão do relatório eu gasto 15 minutos, independente do tamanho da empresa. Não interfere. Eu baixar o FX, não interfere se o FX é muito grande ou se é muito pequeno. O tempo é segundos de diferença. Mas a hora que eu parar para fazer a conciliação, aí sim, aí é muito tempo. Né? Aí eu tenho que pôr o fator de equiparação. Então, é sim ou não. O sistema, e depois eu vou passar para vocês alguns artiguinhos, o sistema, ele nasceu para trazer a filosofia limpa dentro do escritório. E dentre a filosofia, existe um conceito que é de geração de valor. Então, uma tarefa só deve existir numa empresa desde que ela agregue valor ao meu cliente. Que o meu cliente, eu, ao fazer aquela tarefa, o meu cliente entenda valor, ele esteja disposto a pagar. Quando ele me contrata, ele está disposto a pagar por aquilo. Então, o sistema vai perguntar, essa tarefa é uma tarefa que agrega valor para o seu cliente? Para o seu cliente. O seu cliente está disposto a pagar para você fazer aquela tarefa? Ele não está, ele está disposto, então agrega valor. Não, ele não está disposto, mas eu não consigo tirá-lo do fluxo. Por exemplo, vamos pensar aqui no escritório. O cliente ele está disposto a pagar por uma guia de ICMS. Ele está disposto. Só que ele não está disposto a pagar para eu ficar fazendo importação de XML. Ele não vê valor nisso. Só que eu não consigo tirar isso do meu fluxo. Porque se eu não importar o XML, eu não tenho nota fiscal. Ele não percebe valor, porque ele não me contratou para baixar XML, ele não percebe valor, mas eu não consigo excluir ele do fluxo, porque se eu excluir essa tarefa do fluxo, eu não consigo terminar a tarefa, eu não consigo cumprir o fluxo. Agora, tem tarefas que não agregam valor mesmo, e que se eu tirar do meu fluxo, não vai interferir em nada. Por exemplo, salvar PDF, salvar recibo de obrigação acessória. Estou pensando no escritório. Então, antes toda vez que eu transmitia uma obrigação acessória, uma DCTF, uma PDComp, enfim, toda vez que eu gerava isso e transmitia, eu salvava em PDF o arquivo, para comprovar que eu entreguei. Isso é uma atividade que eu tinha dentro do meu fluxo, só que não agrega valor, porque se eu precisar pesquisar se eu entreguei ou não, fica até mais rápido e mais fácil eu entrar aqui no site e ver do que ficar procurando pastinha por pastinha, CNPJ por CNPJ, só para poder pesquisar. Então, essa é uma tarefa que não agrega valor nenhum. E se eu parar de fazer ela, não vai atrapalhar nada meu fluxo. Então, eu posso excluir isso do meu fluxo. Só que eu não vou excluir agora. Então, nesse primeiro momento, não é para excluir nada do que vocês estão fazendo. Porque essa tarefa, depois a gente vai analisando e vai tratando melhoria contínua. Ó, será que dá para excluir essa tarefa? Será que dá para juntar essas duas tarefas numa só? Então, a princípio, não se preocupem se o que vocês estão indicando que não agrega valor está no fluxo. Porque a ideia é que vocês não mudem o processo de vocês. Não muda nada. À medida em que a gente for evoluindo e que vocês forem evoluindo com a plataforma, com a metodologia, vocês mesmos vão começando a enxergar que talvez não vale a pena estar aquela tarefa ali. Mas não se preocupem agora. Bom,
Eu tenho 3 formas de controlar tarefa. O primeiro é para não controlar. Eu não quero controlar tempo nenhum. Eu só quero controlar entregas. Só entregas. Só quero controlar aquilo que eu preciso fazer, independente do tempo que eu tenho para fazer. É tipo assim, é uma tarefa que eu não tenho prazo para entregar, não tenho tempo para fazer. Eu só quero ver se ele está na sequência certa e eu ir fazendo essa sequência. O que é muito difícil a gente encontrar isso no Office, né? Mas tá bom, eu não quero controlar tempo. E se eu fizer isso, só toma cuidado, porque se eu falar que eu não quero controlar, o sistema não vai aparecer isso depois no calendário de vocês, porque ele não tem tempo. Eu não sei quanto que eu tenho que terminar. Você está falando para o Hebron, ó, não se preocupe em controlar, eu não preciso, eu não quero. Aí você tem como controlar por prazo e por tempo. Se eu falar que é por tempo, o sistema vai falar, tá bom. Quanto tempo, minutos, horas ou dias, quantos dias eu tenho para terminar essa tarefa? Então, eu comecei uma tarefa hoje, eu tenho 5 dias para terminar. Vamos pensar no onboarding de um cliente de vocês. Não existe um prazo formal, mas quando um cliente entra, sei lá, vocês têm 2 dias para fazer a minuta do contrato. Depois que fez a minuta do contrato, o cliente tem 3 dias para responder. Depois que ele respondeu, você tem 5 dias para gerar o contrato e assinar. Depois disso, você tem tantos dias para fazer o cadastro no sistema dele. Então, não existe um prazo formal, não é todo mês que vai acontecer isso, mas quando acontece esse fluxo, eu tenho algum prazo para cumprir. Eu tenho um tempo que eu preciso cumprir isso. Então, tarefa ela controla por tempo, quando eu não sei que ela vai acontecer, mas quando acontecer, eu tenho não só uma sequência, mas eu tenho um prazo definido para que eu possa cobrar do cliente ou cobrar de mim mesmo a execução desse trabalho. Então, controla por tempo, quanto tempo. Então, eu quero que seja um dia. Eu quero que essa tarefa ocorra durante mais vezes durante o mês? Sim, 3 vezes. Então, ela vai multiplicar por 3. Tá? Controla espera? Pode colocar tudo como não. Esse controle espera, ele está ligado ao fluxo de valor. A gente não vai trabalhar agora com fluxo de valor, pode tratar tudo como não. Adiciona meses ao prazo? Então, tá bom, se eu rodar um fluxo agora, no mês 11, essa tarefa começa agora no mês 11 ou só vai começar no mês 12? No mês depois. Se eu falar aqui que, por exemplo, é 1, o sistema vai falar, tá bom, quando ele programar essa tarefa, de vez ele programar para o dia 15 do 11, ele vai programar para dia 15 do 12. Estou falando, ó, é lá na frente só. Essa tarefa eu tenho que terminar ela em 10 dias, mas começa a contar só o mês que vem. Agora eu não vou mexer com ela. Subtrai meses ao início. Acontece aqui no escritório, por exemplo, a folha de pagamento do mês 11, ela vence no mês 12. Então, o que eu estou fazendo agora no mês 11, o vencimento dela é 12. Só que a gente começa a trabalhar com ela no mês 11, não no mês 12. Então, lá para o dia 25 do 11, eu já começo a trabalhar com a folha de pagamento. Então, o sistema ele sempre vai trazer para mim o início e o fim da tarefa, o prazo que eu tenho para cumprir ela. Eu tenho dia 5 é o meu prazo, só que dia 25 do mês passado é quando eu começo a trabalhar com ela. Então, eu tenho tarefas aqui, talvez para vocês não vá acontecer isso, mas aqui a gente tem tarefa que termina no mês, mas que ela começa no mês anterior. Eu começo a trabalhar com ela um mês antes. Tudo bem? Então, por tempo, qual é o tempo? Se eu quero que tenha mais de um evento, né, ou não.
E se controla as espera, você pode pôr tudo como não, se adiciona ou não prazos. Bom. Ou por prazo. Eu não controlo, eu controlo por tempo e eu controlo por prazo. O prazo, aqui ele vai te exigir que você fale para ele qual é a periodicidade. Ah, é uma tarefa diária? Ela vai acontecer todos os dias? Ela é uma tarefa semanal? Ela vai acontecer todas as sextas-feiras e segundas? Ela é uma tarefa quinzenal? Então, toda quinzena, na sexta-feira, vai acontecer a tarefa. Se eu deixar aqui em branco, ele vai considerar dia 15 exatamente. Se eu colocar aqui segunda-feira, ele vai pegar dia 15, a segunda-feira seguinte ele já vai marcar para você. Ele é mensal? É uma tarefa que acontece todos os meses? Ele é bimestral? É uma tarefa que acontece a cada 2 meses? Ele é trimestral, semestral ou é anual? Tudo bem? Então, se eu falar que ela é uma tarefa diária, o sistema vai perguntar, tá bom, dias úteis ou dias corridos? Dias corridos, eu vou falar assim, ó, essa é uma tarefa que começa, por exemplo, dia 5 e termina dia 7. Dias corridos é dia 7, ele termina. Se eu falar para eles que é dia corrido, dias úteis, ele vai acontecer no 7º dia útil. Então, dia corridos, se eu falar que é dia 7, é dia 7. Se eu falar que é dias úteis, é o 7º dia útil. Tá? Então, eu começo no 5º dia útil a fazer essa tarefa, e eu tenho até o 7º dia útil para fazer essa tarefa. Tá? Então, a diferença entre os dias corridos e os dias úteis é isso. Né? Dias úteis, ele sempre vai levar em consideração o 10º dia útil, o 15º dia útil. Dia corrido, ele sempre vai considerar dia 10, dia 15. O que acontece é que, se eu colocar dias corridos aqui, o sistema vai perguntar para mim, considera dia útil? O que é isso? Se dia 15 cair no sábado, você quer que ele fique no sábado? Ou você quer que ele antecipa para sexta ou posterga para segunda? O dia corrido, ele vai te dar a opção de falar, ó, feriados, sábados, domingos, de você desconsiderar eles. Eu quero que seja dia 15, mas se dia 15 não for dia útil, cair no sábado, cair no domingo, eu quero que você antecipe essa tarefa. Eu quero que você postergue essa tarefa. Se eu colocar dias úteis, ele some. Porque você vai considerar dia útil mesmo. Então, não preciso dessa informação, porque ele não vai considerar sábado, ele não vai considerar domingo, ele não vai considerar feriado. Ele vai considerar só dias úteis. Tudo bem? Então, dias corridos. Qual é o dia inicial? Essa é uma tarefa que acontece do dia 1º ao dia 31. Todos os dias do mês ele acontece. Controla a hora. Essa tarefa tem hora para começar e hora para terminar? Se você falar assim, vai perguntar, bom, começa que hora? Começa às 8 e termina às 12. Ou se falar, não tem hora. Eu não preciso necessariamente começar às 8. Pode ser que eu comece um pouco, pode ser que eu termine às 1, pode ser que eu termine às 10. Eu não quero controlar a hora. Eu quero controlar só o dia da entrega dessa tarefa. Controle espera. Pode colocar tudo como não, porque depois, lá para frente, quando a gente falar de fluxo, eu falo um pouco sobre fluxo de valor, mas não é o foco do treinamento. Adiciona dias ao prazo. Por exemplo, isso acontece em alguns clientes que falam o seguinte, ó, Sérgio, eu tenho uma tarefa do dia 1º, só que a tarefa do dia 1º eu faço ela até o dia 3. A tarefa do dia 1º, mas o vencimento dessa tarefa é dia 3. Então, hoje é terça, hoje eu estou fazendo sexta-feira. Eu sempre estou
2 dias de atraso. Esse é o procedimento, a gente sempre tem 2 dias de atraso. O Sicredi trabalha desse jeito, por exemplo. O Sicredi trabalha aqui, quando ele joga no quinzenal, ele fala, ó, só que o meu quinzenal, terminou a quinzena, eu tenho 5 dias para terminar essa tarefa. Então, ele não vem ensinar quinzenas, o vencimento é 5 dias depois que terminou a quinzena. Tá? Então, é uma regra para vocês falarem, hoje eu faço de ontem, né? Ou, enfim. Adiciona meses ao prazo. A tarefa de hoje, do mês da competência 11, vence em dezembro. Para nós, contabilidade, é sempre assim. Hoje, em novembro, eu estou fazendo outubro. Então, praticamente todas as minhas tarefas, ele é 1. Porque 11, eu vou fazer só em 12. Para vocês, não. Para vocês, a grande maioria vai ser 0. Porque o fluxo de 11 é 11 mesmo que vocês fazem. Então, aqui vai ser sempre 0. Ou na maioria vai ser 0 para vocês. Dificilmente vocês vão ter uma tarefa que vai vencer o mês que vem. Talvez tenha. Por exemplo, enviar documento para contabilidade. Ela é uma tarefa mensal que acontece depois. Vai acontecer lá no mês 11, você vai entregar só no dia 5/12. Aí, ok. Mas as tarefas mesmo de vocês, a grande maioria é 0. 11 eu faço 11. A maioria minha é o contrário. 11 eu faço 12. Então, a maioria minha vai estar como 1. Subtrai ao início. Então, a mesma coisa. Imagina que eu tenho uma tarefa que termina dia 5 de dezembro, mas eu começo a fazer ela dia 25 de novembro. Eu começo, o início do vencimento dela é 1 mês antes do vencimento. Coisa que para vocês também não vai acontecer, dificilmente isso vai acontecer, então é muito provável que seja 00. Exceto as tarefas, por exemplo, de enviar documento para o cliente, o relatório para o cliente, que de 11 eu só vou entregar 12, porque eu preciso terminar o 11 inteiro. Enviar documento para a contabilidade, você vai fechar 11, e aí sim o vencimento vai ser no mês seguinte. Tá? Então, cada uma delas, ela vai te perguntar alguma coisa mais ou menos relacionada a isso. Então, se for semanal, o sistema vai falar, ó, você quer colocar num dia específico da semana? Ou não? Se você falar não, toda sexta-feira, que é o último dia da semana. Se eu falar que é segunda, terça, toda terça-feira da semana vai acontecer. Se eu falar que é quinzenal, eu quero colocar um dia da semana, então, segunda-feira, então tá, dia 15, só que dia 15 for quinta-feira, o vencimento vai ser só segunda, eu só vou fazer segunda-feira essa tarefa. A quinzena anterior, eu só faço de segunda. Então, se segunda for 16, 17, 18, é quando eu vou fazer a quinzena anterior. Se eu falar, não, eu não quero, o sistema vai colocar dia 15. É uma tarefa mensal? Tá bom. Quando começa? Quando termina? É uma tarefa bimestral? A partir daqui, bimestral, trimestral, o sistema vai te perguntar em que mês que ele começa a contar. É bimestral? Tá bom. Que mês? Fevereiro. Então tá bom. Então fevereiro tem, março não, abril tem, maio não. Então é o dia que ele começa a contar. A partir daqui ele conta 2 meses. Eu falei que é trimestral. Falei que é março. A partir daqui ele conta 3 meses. Roda março, roda junho, roda setembro. Se eu falar que é semestral, junho, ele vai rodar junho e dezembro. Tá? Se eu falar que é anual, todo mês de maio, então todo mês de maio eu tenho imposto de renda para fazer. Então ele já gera uma tarefa lá para maio para eu fazer o imposto de renda. Tudo bem? Então, essa informação, e aqui a gente vai estar no grupo lá, para eu poder suportar vocês essa semana, mas essa parte aqui é muito importante, porque é essa parte que vai fazer o nosso SLA, que vai montar a nossa agenda, que vai montar a hora que o sistema vai mostrar para mim que eu preciso fazer determinada tarefa.
tá? Então, essa informação aqui é muito importante. Aqui, unidade organizacional, vocês só estão coixindo, então é tranquilo. Perfil de executores, essa tarefa quem faz? É um usuário, é um supervisor, é um gerente? Pode ser todos, pode ser só o usuário. O sistema sempre vai tratar em cascata, né? Então, se eu falar que essa tarefa é uma tarefa de usuário, o supervisor consegue ver essa tarefa e acessar, o gerente consegue ver a tarefa e acessar. Se eu falar que é uma tarefa de supervisor, o usuário não vê a tarefa, mas o gerente vê. Se eu falar que é uma tarefa só de gerente, nem usuário e nem supervisor vai fazer. Então, vocês podem colocar tudo como usuário e depois ir afinando essa situação. Eu quero colocar um filtro na tarefa. Então, por exemplo, essa tarefa aqui que eu estou criando é uma tarefa só do departamento contábil. Então, só quem tem no cadastro o filtro contábil é que vê a tarefa. Ninguém mais vê. Então, para não ficar poluindo o Kanban de todo mundo, o filtro que eu colocar aqui, o sistema vai ver lá o filtro do colaborador e já vai trazer aqui a relação de quem pode ver. Para não ter problema de falar, será que a Daisy pode ver? Se tiver aqui, pode ver. Se não tiver aqui eu colocar, ele vai aumentar, tá vendo? Quem pode ver. Então, o sistema já vai fazer uma prévia aqui para vocês de quem pode acessar essa tarefa, dependendo do filtro. Se eu colocar filtro nenhum, ele vai mostrar, ó, todo mundo pode ver. Tudo bem? Então, perfil de executor, filtro, se vocês acharem que tem que ser, anexo. Então, eu quero criar um anexo para essa tarefa. Quero colocar um anexo aqui de como fazer essa tarefa. Vou colocar um anexo aqui. Um checklist. Ah, faça isso, depois isso, enter, depois isso. Aí a tarefa nasce com checklist para ser feita, caso seja necessário. E eu posso tornar esse checklist obrigatório. Então, eu não consigo concluir a tarefa se o checklist não for dado ok. E toda vez que eu concluir o checklist, ele vai ficar verdinho ali, para mostrar que está concluído. Então, eu posso criar um checklist só para informação, ou posso falar que ele é obrigatório e eu não concluo a tarefa enquanto eu não der um check em todos todo o checklist. Notificações. Então, eu quero notificar a mudança de status. Toda vez que a tarefa sair de aguardando para fazer, eu quero notificar o meu usuário. Eu quero notificar meu usuário quando a tarefa estiver vencendo. Ó, está vencendo determinada tarefa. Eu quero notificar quando ela estiver vencida. Ó, já venceu a tarefa lá, você não fez. Apesar de que no Kanban, vocês vão conseguir enxergar tudo aquilo, tá vendo? O que está vermelho é que venceu o prazo já. Se tem alguma coisa que está perto de vencer, ela vai estar amarelinho, piscando. Mas aqui a gente consegue ver também. No Kanban a gente já consegue ver. Mas se eu quiser mesmo assim notificar, o colaborador vai receber tanto uma notificação por e-mail quanto aqui. Aí vem aqui e vai estar mostrando. Não, tudo que está vermelhinho aqui está atrasado. A sorte que eu estou na base de teste, porque eu já estaria aqui preocupado com o pessoal. Eu vou depois até olhar na base oficial como é que está. Mas enfim, está aqui. Perfeito? Então, esse é o cadastro de tarefa.
Então, o sistema vai perguntar para mim, para quem, o que eu vou entregar, e aí ele vai perguntar para mim como eu pretendo entregar. Qual é a rota que eu quero fazer com essa para a Vanessa, por exemplo. Então, aqui rota. Ixi, China. Isso aqui não é para hoje, só para vocês entenderem. Aí eu venho aqui, depois que eu cadastrei a tarefa, eu venho aqui e vou falar, eu quero fazer. Aí eu vou definir agora o meu Waze, né, o meu mapa. É aqui agora que eu vou falar para o sistema que eu quero fazer essa tarefa. Ele fala, tá bom, essa tarefa. Ele vai falar, depois dessa tarefa aqui, quero fazer SS. E aqui, como se fosse um fluxograma, eu vou montando a ordem de execução dessa tarefa. Daí eu vou mostrando o que eu vou, como eu estou pretendendo entregar. Então, primeiro eu vou entregar essa mercadoria na Cintia, depois eu vou sair, vou entregar essa na Deise, depois vou entregar essa para a Vanessa, depois volto lá para o Sérgio, enfim. Então, essa é como eu vou mostrar para o sistema que eu quero que ele siga. Né? Então, é como eu vou entregar essa tarefa. Então, o sistema, a gente sempre vai ter que responder para montar o fluxo, o fluxo é como? Eu sempre vou ter que ter as três perguntas definidas. Para quem, que é a minha unidade de trabalho, para quem que eu vou entregar essa mercadoria? O que eu vou entregar para ela? Como é a ordem de entrega? Qual é a programação que eu tenho para entregar isso? Quais são as casas que eu preciso passar primeiro para poder entregar no final a Vanessa, para a Vanessa o que eu preciso. Então, é uma ordem uma ordem lógica de entrega, como se aqui eu tivesse, né, fazendo a roteirização. Vamos pensar no Mercado Livre. O Mercado Livre pega um monte de produto, todos os produtos estão endereçados para quem, e ele vai lá e tem uma rota de entrega. É o que a gente faz com o Hebron. Mas o fluxo não é algo que a gente vai se preocupar hoje, e nem essa semana. O que eu preciso dessa semana são esses dois cadastros, a unidade de trabalho e as tarefas. Porque da semana que vem, quando a gente se encontrar na próxima terça-feira, aí a gente vai focar em fluxo, em montagem de fluxo. O Leonardo vai conversar com a Cris. A Cris vai compartilhar fluxos, então isso vai ajudar bastante, né, nesse início, porque talvez vocês possam ter uma ideia. Então, tem duas alternativas ali, que é ou eu crio o meu fluxo, a minha tarefa, e não quero saber ali, e só tenho, por exemplo, a Cris como um foco, uma ideia de como funciona, de como que é o, a entrega dela, né, a roteirização dela, ou eu importo tudo dela e faço os meus ajustes. Então, a gente pode fazer dessa forma, eu importo tudo que tem dela, e aí depois vocês só vão fazendo ajustes que precisam ser feitos, ou vocês vão falar, não, eu quero começar do zero, eu quero realmente ter algo que é a minha cara, eu como operadora, não quero ver o que fulano faz, eu quero fazer o que eu faço, e a partir do que eu faço, a gente fazer as melhorias que precisam ser feitas, discutindo, enfim. Então, vai ser tudo uma opção que vocês vão nessa semana,
caminhar. O grupo está ali, vocês podem me acionar a qualquer momento no grupo. Então, pode ser que eu não consiga responder no momento, mas a qualquer momento vocês podem me acionar no grupo. Dúvida de cadastro, enfim, a importação de... Se bem que a Cris sabe bastante importar fluxo, mas vou importar fluxo, me envolvam bastante. A gente precisa chegar na terça-feira com esses 2 cadastros feitos, porque a partir dele é que a gente vai começar a montar os nossos fluxos, né? As nossas programações de entrega. Bastante coisa, né? Mas, deixa eu assim, tentar acalmá-los. Agora, no início, ele vai ser um pouco mais burocrático, porque a gente vai ter que cadastrar muita coisa. Mas depois fica gostoso. Aí vocês vão ver que depois fica bem legal, a hora que a gente chegar na parte visual, de montar fluxo, de vocês verem o fluxo que vocês estão montando ganhar vida, em tornar um Kanban, no calendário, vocês vão ver que como diz minha filha, satisfatório. Porque para mim que é satisfatório ver o fluxo tomando vida, né? Então, daí vocês vão ver. Então, nesse primeiro encontro, dá um pouquinho de susto, dá um pouquinho de... né? Mas é muita coisa. Mas vocês vão ver que, passado essa primeira semana, esse primeiro cadastro aqui, que é um pouco maior que a tarefa, tudo vai ficar tão mais simples, tudo vai ficar legal. Isso eu prometo para vocês. Vocês vão gostar. Maravilha, Sérgio. Obrigado pela... Nada, mas vai ter um sofrimento agora no começo, mas vai valer a pena. Com certeza. Obrigado pela apresentação e realmente, viu, Deise, Cíntia, Vanessa, eu vi já como funciona para a Cris. A Cris já está há um bom tempo utilizando, ela gosta muito, né, do sistema Lean, ágeis, ela é especialista em processos, né, e aquilo mais ou menos, quando a gente não tem um documento em mãos, mas está, como a gente muitas vezes fala, né, Deise, Cíntia, Vanessa, não está ainda, não tem o nome, né, a gente não sabe o que é, só está provisionado. Aí daqui mesmo a gente já passa para o cliente, e o cliente já recebe, já nos informa, a gente já alimenta aqui, né. Agora, temos essa tarefa, né, Sérgio, de preencher todos os dados das unidades de trabalho, então eu me responsabilizo de já preencher todos esses dados de unidades de trabalho, dados do cliente, preencher todas essas fichas. Eu só vou pedir ajuda para Deise, Cíntia, Vanessa, por favor. Aí vocês podem estar focadas na segunda parte, que são das tarefas, está bem? E é claro, vão surgir dúvidas, como que eu posso preencher aqui ou ali, podem estar chamando no grupo, não é isso, Sérgio? É isso mesmo, é isso mesmo. À medida em que vocês forem fazendo também, assim, isso é legal, porque à medida em que vocês forem fazendo o fluxo de vocês, lá no futuro, lá quando a gente for trabalhar, vocês podem ir salvando em PDF para ver se faz sentido ou não. Né? Então, o sistema já vai fazendo a documentação, a gente não tem documentação de processo, à medida em que vocês forem fazendo o fluxo, cadastrando as tarefas, o próprio sistema vai dar toda a documentação de tarefa para vocês, de o que tem que fazer, como tem que fazer, quem tem que fazer, né? Tudo que vocês fizerem em termos de processo vai tá documentado aqui, documentação, vou pegar o PDF, eu quero gráfico, eu quero detalhes, não, eu só quero gráfico. Então, fiz aqui, desenhei, deixa eu ver se ficou bom. Salve em PDF, olha ali, conversa com vocês em PDF, isso é bem legal. Isso é bem legal, porque no final do trabalho, vocês vão ter toda a documentação que vocês precisam para fins de processo. Quer ver? Vou pegar aqui um para vocês verem. Fica aqui, ó. Aqui, por exemplo, vou pegar do departamento fiscal, para vocês verem. Quero que o sistema me passe todo o fluxo,
Eu quero que também ponha os fluxos que estão relacionados a esse gráficos. Vou pôr detalhe. Ó, esse aqui é um mapa de fechamento do departamento fiscal e contábil, como eles se relacionam, principalmente se vocês tiverem fluxos relacionados, como que eles se relacionam, toda a documentação de cada uma das tarefas, o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Então, à medida que vocês estão fazendo o fluxo, e forem fazendo o fluxo, vocês vão começar a enxergar o fluxo assim, de vocês, e toda a tarefa. Então, ao final do trabalho, tudo vai estar documentado. E qualquer alteração que eu fizer no fluxo, além dele gravar e você ter rastreabilidade dessas alterações, ele já tem um documento novo, de documentação nova. Então, vocês vão ter mapas de todos os processos de vocês, assim, de forma bem simples, com um clique. Poucos cliques, vocês vão ter todo o mapa de fechamento. Então, fiz aqui, deixa eu imprimir, deixa eu ver se faz sentido. Imprime, olha, faz sentido, não faz. Então, mas isso a gente vai ver a semana que vem, quando a gente começar a fazer um fluxo em si. A princípio, eu preciso dessa primeira semana, desses cadastros, porque é ele que vai dar base para a gente chegar nisso daqui. Tudo bem? Perfeito. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? A minha dúvida é só com relação para eu fazer uma tarefa, eu tenho que ter a unidade de trabalho, né? Então, eu vou ter que, a gente aguarda o Chino... Não, para fazer o cadastro, não. Não precisa da tarefa. Não precisa, só a hora que a gente for montar o fluxo, aí pro fluxo eu vou ter que ter tarefa e unidade de trabalho. Entendi. Então, os dois podem trabalhar separados, e a gente vai juntar os dois lá no fluxo. Perfeito. Muito bom. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida ou sugestão? Acho que vamos vendo mais ao longo, né? Fazendo. Agora a hora que pegar para fazer é que vai realmente surgir dúvidas, tudo. E por isso que existe o grupo lá, para eu poder aqui suportar vocês. Uhum. Maravilha. Uhum. Excelente. Gostaram, pessoal? Gostou, Deise, Cíntia, Vanessa? Sim, muito bom. A gente vai se organizar muito mais. Vanessa? Sim, com certeza, vai ajudar bastante aí. Vai sim, não tenho dúvida. Deise? Vai ser uma ferramenta bastante completa, né? Vamos ver ali a usabilidade dela. E aí, eu falei para o Chino e para todos os clientes, né? Eu estou disposto ali a tudo que vocês trouxerem de melhorias, pode passar para nós aqui, que aí vai ser sempre bem-vindo. Viu, Sérgio? Que nem a Deise, né? Algumas semanas atrás, um mês ou mais, tinha visto essa questão que tem clientes que tomam muito mais tempo. Você usou aí o Chino, né? Que tomam muito mais tempo, e a gente saber isso e de tempos em tempos, até conversar com eles, né? A gente mensurar isso, né? Então, aqui, quando a Deise falou a usabilidade, isso realmente é bem interessante, viu? Perfeito, aí vocês vão me passando melhoria, e vai ser importante, porque depois tem relatórios, aí a gente vai mostrar os relatórios, tudo que saem, para poder falar, até por unidade de trabalho, até por cliente, aonde que está demorando mais, qual é o prazo, qual é a tarefa que ele mais causa dor para vocês resolverem com o cliente, né, ou internamente, atrás de uma ferramenta. Aí você vai ver que tem umas métricas bem legais para trabalhar. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Sérgio. Nós vamos de vocês. Prazer, pessoal. Vamos chamar no grupo. Muito obrigada. Assim que subir o vídeo, eu compartilho com vocês no grupo. Combinado. Muito obrigado. Obrigada. Ótimo final de tarde a todos. Igualmente. Até mais, Deise, Cíntia, Sérgio. Tchau, tchau.